Pare por um instante, respire fundo e seja honesto. Quantas vezes você se sentiu invisível diante de alguém que tanto desejava conquistar? Quantas vezes tentou se doar completamente, acreditando que esse era o segredo para ser amado e mesmo assim, algo sempre escapava das suas mãos? Neste vídeo, você vai descobrir por que essa estratégia quase nunca funciona e como é possível virar esse jogo de uma vez por todas. O que vou te mostrar hoje pode parecer contraditório, até mesmo perigoso à primeira vista. Ferir o ego de alguém para despertar um amor profundo e verdadeiro. Mas calma, não estou falando de manipulação ou joguinhos infantis. Estou falando de psicologia profunda, de autoconhecimento e do que Carl Jung nos ensinou sobre desejo, sombra e conexões reais. Você está prestes a descobrir que o verdadeiro amor nasce do confronto com as verdades mais escondidas dentro de cada pessoa. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer segredos baseados não apenas em teorias, mas em pesquisas científicas e histórias reais. Vai entender por que ser previsível mata o interesse, enquanto ser autêntico e misterioso aumenta drasticamente sua atração natural. Vou te mostrar que quem conquista para sempre não é quem agrada o tempo todo, mas quem sabe despertar no outro o desejo irresistível de crescer, evoluir e se conectar profundamente. Portanto, fique comigo até o final. Assista com atenção cada detalhe que vou revelar aqui. Você não está apenas aprendendo a ser mais atraente, mas a dominar a arte de construir relacionamentos intensos e verdadeiros. E pode acreditar, quando terminar de assistir a este vídeo, sua maneira de enxergar amor, desejo e atração nunca mais será a mesma. Está pronto para transformar sua vida emocional agora mesmo? Cada pessoa carrega dentro de si uma dor ancestral, uma ferida que não se vê, mas que molda seu comportamento, seus relacionamentos e sua forma de amar. Carl Jung chamava isso de complexo, um ponto sensível no inconsciente, muitas vezes ligado ao sentimento de inadequação, rejeição ou fracasso. Essa dor não é um defeito, mas uma marca da experiência humana. Tocar nela com respeito e sensibilidade é como acender uma vela num quarto escuro. A partir desse gesto, a pessoa começa a se enxergar com outros olhos e a te enxergar também. O ego, essa armadura que usamos para sobreviver, se forma justamente para proteger essa ferida. Mas o que nos protege também pode nos isolar, impedindo que conexões verdadeiras aconteçam. Quando você se aproxima com presença e compaixão, sem tentar consertar, mas apenas compreendendo, algo muda. O outro sente que pode ser quem é, sem precisar fingir força o tempo todo. Isso não é fraqueza, é a base da intimidade real, onde o amor deixa de ser aparência e vira transformação. É nesse ponto que nasce o vínculo emocional profundo. Não por dependência ou carência, mas porque alguém finalmente tocou o que ninguém via e o fez com leveza, não com controle. A partir daí, começa a emergir o desejo de se provar digno daquele olhar que acolhe sem julgar. Essa vontade de ser melhor, de evoluir, não vem da cobrança, mas da inspiração que sua presença silenciosamente oferece. Amar, nesse nível, se torna uma jornada de cura mútua, não de conquista unilateral. Por isso, ferir o ego de alguém, no sentido junguiano, não é humilhar, é convidar à expansão. É mostrar que o escudo já não é mais necessário, que existe um caminho além da performance e da dureza. E esse convite só pode ser aceito quando vem de alguém que também já enfrentou suas próprias sombras. Amar com profundidade é isso, reconhecer a dor do outro sem medo da sua e estender a mão não para salvar, mas para caminhar junto. O cérebro humano é programado para valorizar aquilo que exige esforço. Quando algo é entregue de forma imediata e previsível, o interesse tende a diminuir com o tempo. Isso ocorre porque a dopamina, o neurotransmissor do desejo, é ativada principalmente diante da incerteza e do desafio. Quando não há mistério, não há estímulo, e sem estímulo, o encanto se desfaz antes mesmo de se aprofundar.
Não se trata de manipulação, mas de respeitar o próprio valor. Quando você se entrega totalmente desde o início, sem espaços, sem pausas, o outro não tem tempo de te desejar, apenas te consome. A paixão verdadeira nasce da construção, do jogo sutil entre presença e ausência, entre mostrar-se e guardar-se. É no vazio entre os encontros que o desejo cresce. Ser fácil demais é, sem perceber, roubar do outro a chance de conquistar. O desafio aqui não é se afastar, mas manter a sua essência intacta. Ter uma vida rica, cheia de propósito, paixões e caminhos próprios é o que te torna fascinante. Não é sobre fazer alguém correr atrás, mas fazer com que essa pessoa perceba que você é um mundo a ser descoberto. Quando você se coloca como prioridade, desperta no outro a curiosidade de entender quem você é além do que se vê. E essa curiosidade é o combustível da paixão. Relacionamentos que nascem do esforço unilateral tendem a fracassar. Mas quando ambos reconhecem que o amor também é movimento, jogo de energias e tempos, tudo se transforma. É preciso permitir que o outro se esforce, que ele sinta que te ganhar é algo especial. Porque aquilo que vem fácil demais vai embora do mesmo jeito. E aquilo que desafia a alma permanece como fogo que não se apaga. Existe algo profundamente transformador em ser visto de verdade. Não pela aparência, pelo status ou pelo que já foi conquistado, mas por aquilo que ainda mora em silêncio dentro da alma. Quando você olha para alguém e enxerga não o que ele é, mas o que pode vir a ser, você desperta uma força adormecida. Esse olhar é raro, quase sagrado. Sente o impulso de crescer à altura do que foi enxergado. Todos nós temos um potencial não realizado, algo que desejamos alcançar, mas que muitas vezes nos falta coragem ou direção para perseguir. Quando alguém reconhece esse potencial com sinceridade, sem bajular, sem exageros, cria-se uma conexão poderosa. É como se, de repente, o outro visse em você um espelho do seu próprio futuro. E nesse reflexo, nasce o desejo de se tornar alguém melhor, não apenas por si, mas por você também. Esse tipo de conexão não se baseia em elogios genéricos, mas em observações precisas e profundas. Dizer a alguém, eu vejo algo grandioso em você, mesmo que você ainda não veja, é mais impactante do que qualquer técnica de sedução. Porque vai além do ego, toca a alma. Esse reconhecimento sincero, vindo de um lugar autêntico, desperta responsabilidade, admiração e um tipo raro de desejo, o desejo de evoluir junto. Portanto, se você quer inspirar amor verdadeiro, olhe além do óbvio. Veja o que está escondido, o que ainda não foi lapidado. Faça com que a pessoa perceba que, ao seu lado, ela se sente desafiada a crescer, não por obrigação, mas por inspiração. E isso cria uma ligação que vai além da atração física ou emocional. É uma aliança invisível entre dois seres que se enxergam por dentro. E quem se vê de verdade, jamais esquece. A presença constante e previsível pode, paradoxalmente, matar o desejo. Quando você está sempre disponível, acessível e previsível, o outro sente que já te possui. E o mistério, que é essencial para a paixão, se dissolve. O ser humano é atraído pelo que não entende totalmente, pelo que ainda precisa decifrar. Estar presente demais é o caminho mais curto para se tornar invisível. A ausência, usada com sabedoria, é uma forma de valorizar sua própria energia. Isso não significa se afastar por orgulho ou manipular o outro com o silêncio. Trata-se de preservar a sua individualidade, seus rituais, seu tempo, seu mundo interior. Ser uma presença forte e amorosa em momentos importantes, mas também saber desaparecer quando necessário. É na alternância entre aparecer e recuar que a chama se mantém acesa. A previsibilidade torna tudo morno, e o desejo precisa de calor, não de tédio. Ser misterioso não é jogar, é guardar partes de si que não precisam ser explicadas. É entender que revelar tudo de uma vez é como contar o final do filme no primeiro ato.
Quando você conserva um pouco de silêncio, um pouco de espaço, o outro continua te buscando, tentando entender mais, se aprofundando aos poucos. E esse movimento de descoberta é o que mantém o vínculo vivo. É melhor ser um enigma fascinante do que uma resposta óbvia. Portanto, não tenha medo de se fazer ausente às vezes. Permita-se não responder na hora, não estar sempre disponível, não contar tudo de uma vez. O tempo que você passa consigo mesmo também é um presente que entrega ao outro, o de sentir sua falta. O desejo é cultivado na ausência e o amor na presença. Saber equilibrar os dois é a arte de permanecer inesquecível. Todo ser humano carrega medos ocultos, escondidos sob camadas de orgulho, humor ou indiferença. São medos profundos, de não ser amado, de não ser suficiente, de não ser respeitado. Jung chamava isso de sombra, tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos. Quando alguém nos faz olhar para essa sombra com empatia e não com julgamento, nasce algo raro, um vínculo que cura. E amar, no fundo, é isso, ter coragem de tocar onde dói, mas com mãos leves. Quando você se permite ser vulnerável, cria espaço para que o outro também seja. É no momento em que você compartilha seus próprios medos, sem vergonha, que convida a pessoa a baixar a guarda. Não com drama, mas com humanidade. Isso quebra a barreira da performance e da perfeição. As relações mais intensas não são feitas de duas pessoas perfeitas, mas de dois corações imperfeitos que se encontram na verdade. E a verdade, mesmo quando assusta, liberta. Tocar nas inseguranças de alguém com empatia é um gesto de coragem e respeito. É como dizer, eu vejo suas falhas, seus medos e mesmo assim escolho ficar. Isso tem um poder imenso, porque todos temem ser rejeitados pelo que escondem. Quando alguém permanece, mesmo depois de enxergar o que há de mais humano e frágil, cria-se uma conexão que transcende a atração. É aí que o amor começa a nascer de forma verdadeira. Por isso, não tenha medo de explorar as profundezas do outro, desde que você também esteja disposto a mergulhar nas suas. Mostrar que é possível ser aceito mesmo com falhas é uma das formas mais poderosas de gerar conexão. Não se trata de expor o outro, mas de abraçar suas sombras com sabedoria. No fim, é esse confronto, sincero, empático e transformador, que separa os amores rasos dos laços que duram para sempre. Estudos em neurociência comprovam o que Jung já intuía. A atração não se sustenta apenas pela aparência, mas pela energia que você emana. Pessoas que sabem quem são, que respeitam seus próprios limites e não têm medo do silêncio, ativam áreas específicas no cérebro do outro. A presença confiante libera dopamina, serotonina e vasopressina, substância ligada ao prazer, ao vínculo e ao desejo. O impacto é biológico, não apenas emocional. Homens e mulheres são magnetizados por quem se posiciona com autenticidade. Isso significa dizer não quando necessário, manter seus próprios valores mesmo quando a paixão tenta te apagar. Quem se anula para agradar perde o encanto rapidamente. Já quem permanece firme em sua essência cria um campo magnético invisível, quase irresistível. Não é arrogância, é integridade. E o inconsciente percebe isso mesmo que a mente racional não entenda. A ciência mostra que os níveis de testosterona aumentam quando estamos perto de pessoas que nos desafiam e nos inspiram. E o que é o desejo, se não essa tensão entre o que se tem e o que ainda se quer conquistar? Você se torna desejável quando deixa de buscar aprovação e começa a viver de forma inteira. Quando o seu amor próprio é maior que a carência, você não implora por atenção, você a atrai naturalmente. Jung ensinava que o verdadeiro poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. A ciência apenas confirma isso com dados, gráficos e pesquisas. Quanto mais alinhado você está com sua essência, mais presença você tem. E presença, nesse mundo acelerado e superficial, virou um luxo raro.
Ser alguém inteiro, autêntico e misterioso é, sem dúvida, a forma mais poderosa de despertar o amor verdadeiro. Saber é apenas o começo. O verdadeiro poder está em aplicar esse conhecimento nas pequenas ações do dia a dia. Comece fazendo perguntas que ninguém faz, perguntas que tocam a alma, que desafiam o outro a se ver com mais profundidade. Diga menos o que você faz e mais o que te move. As conexões mais intensas nascem quando abandonamos a superfície e mergulhamos no íntimo do outro. Elogie, mas com desafio. Em vez de frases vazias, reconheça algo raro. A forma como a pessoa pensa, sua coragem silenciosa, seu potencial não explorado. E depois disso, se retire. Crie espaços. Mantenha sua vida ativa, cheia de coisas que não giram em torno de ninguém. É nesses silêncios que o outro sente sua falta, e é na ausência consciente que o desejo começa a ferver por dentro. Mantenha aspectos seus em segredo, não revele tudo. Cultive mistérios, seus planos, suas dores, seus processos internos. Isso não é jogar, é se preservar. Compartilhe vulnerabilidade, sim, mas como quem revela algo sagrado. Sua verdade precisa ser dita com força e calma, como quem segura a própria alma nas mãos. E quem vê isso, nunca mais te vê do mesmo jeito. Não tente ser perfeito, seja inteiro. Use o espelho da alma, o paradoxo da presença e o toque empático nas sombras como bússolas. Cada palavra, cada silêncio, cada gesto precisa carregar intenção, não para seduzir, mas para transformar. Porque quando você se move com consciência, você não apenas atrai, você desperta. E quem desperta o outro se torna inesquecível. Mariana sempre foi intensa, entregava tudo de si desde o começo. Mas os relacionamentos não duravam e ela não entendia por quê. Ao aplicar os princípios que você está aprendendo aqui, presença seletiva, elogios com profundidade e silêncio estratégico, algo mudou. O homem que antes se afastava passou a buscá-la, a tentar compreendê-la, a se envolver emocionalmente. Ela deixou de ser um porto seguro previsível e se tornou um oceano a ser explorado. Teresa, por outro lado, vivia protegida, com medo de mostrar suas vulnerabilidades. Quando finalmente começou a revelar partes de si com empatia e autenticidade, criou um vínculo que nunca havia sentido antes. Não foi sobre ser frágil, mas sobre ser humana. Ao mostrar suas dores sem se diminuir, ela permitiu que o outro também tirasse a armadura. E foi nesse espelho que o amor nasceu, não do controle, mas da verdade compartilhada. Catarina era o oposto, fria, distante, sempre no controle. Os homens se aproximavam, mas nunca ficavam. Quando ela entendeu que o mistério sem conexão não gera paixão verdadeira, começou a mudar sua forma de se relacionar. Manteve seu poder, mas passou a se permitir ser tocada, emocionalmente, energeticamente. O resultado foi surpreendente. Pela primeira vez, alguém ficou, porque ela não apenas intrigava, ela também inspirava. Essas histórias não são fórmulas mágicas, mas provas vivas de que a transformação começa dentro. Quando entende o ego, a sombra e o desejo, os relacionamentos deixam de ser caos e passam a ser criação. O amor verdadeiro não se força, ele se revela. E quem domina essa arte atrai não qualquer pessoa, mas alguém capaz de viver um amor que transcende. Ao tocar o ego do outro com sabedoria, você não apenas transforma quem está diante de você, você também se transforma. Porque é impossível despertar a autenticidade sem acessá-la dentro de si primeiro. Ao provocar crescimento no outro, você se confronta com suas próprias sombras, suas carências, suas armadilhas internas. E nesse processo, vai se curando também. O amor que nasce do inconsciente não é só laço, é espelho. Você deixa de buscar aprovação e começa a escolher presença.
para de se anular em nome de ser amado e passa a se honrar. Cada limite que coloca com firmeza fortalece não só o vínculo, mas sua identidade. O amor deixa de ser prisão e se torna expansão. E quando os dois crescem juntos, o relacionamento se transforma em caminho espiritual. Amar vira evolução. Essa transformação mútua é o que diferencia laços profundos de envolvimentos passageiros. Porque quando duas pessoas estão dispostas a crescer juntas, a verdade se torna mais importante que a aceitação imediata. Você não finge ser amado e o outro não precisa vestir uma máscara. A conexão vai além do ego, e uma vez que a alma é tocada, não há mais como voltar atrás. Ferir o ego, nesse contexto, é um ato de amor. É mostrar ao outro, com presença, limite e compaixão, que existe algo além das defesas, algo que merece ser vivido com coragem. E é ao viver isso que você se torna alguém inesquecível. Não porque disse o que o outro queria ouvir, mas porque disse o que ele precisava sentir. E quem desperta alguém para a própria verdade, jamais é esquecido. A ciência tem validado o que a psicologia profunda vem dizendo há décadas. O desejo é alimentado pelo desafio, pela imprevisibilidade e pela sensação de conquista emocional. Estudos mostram que, quando uma pessoa enfrenta estímulos emocionais que exigem esforço para serem decifrados, há um aumento significativo na liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Isso não só fortalece o interesse, mas também aprofunda o vínculo afetivo com quem proporcionou a experiência. Além disso, a vasopressina, hormônio ligado à fidelidade e ao apego, é liberada em maior quantidade em relações que envolvem intensidade emocional e desafio moderado. Isso significa que não é a facilidade que gera compromisso, mas a experiência de transformação e crescimento ao lado de alguém. Ou seja, quem te desafia a ser melhor te prende mais do que quem apenas te agrada. O cérebro entende essa pessoa como valiosa e, biologicamente, queremos o que é valioso. Outra evidência está na testosterona. Os níveis desse hormônio aumentam em homens quando estão diante de mulheres confiantes, autênticas e que se valorizam. Mas isso também se aplica a qualquer pessoa que emane presença e segurança interior. A atração vai além da estética. Ela é gerada pela energia, pela vibração emocional e pela forma como alguém se posiciona no mundo. Ser inteiro, firme e enigmático ativa desejos profundos no inconsciente do outro. Esses dados não são truques, são espelhos. Eles mostram que a sedução verdadeira não está em técnicas externas, mas em como você se comporta consigo mesmo. Amar com consciência, criar tensão saudável, cultivar mistério e oferecer profundidade emocional são ações que mexem com o cérebro e com o coração. É biologia, é psicologia, é alma. E quando você une tudo isso, atrai não qualquer pessoa, mas aquela que está pronta para te encontrar por inteiro. Você chegou até aqui porque não aceita mais viver relacionamentos rasos, que começam cheios de promessas e terminam vazios. Agora, você conhece os segredos que Carl Jung e a ciência revelam sobre como criar conexões profundas, duradouras e apaixonantes. Lembre-se, ferir o ego não é machucar, é despertar. Não é manipular, é libertar o outro das suas próprias defesas. E isso transforma não só o outro, mas você também. A partir deste momento, você não é mais alguém à espera de ser escolhido. Você é quem escolhe como amar, como se posicionar, como ser lembrado. Não espere menos do que você merece. Não aceite migalhas emocionais quando pode ter profundidade e verdade. O amor não é sorte. É consequência das suas atitudes, do seu autoconhecimento e da coragem de viver com autenticidade. Você está pronto para essa jornada? Se você gostou desse conteúdo, se sentiu que algo em você despertou durante esse vídeo, não deixe esse sentimento se perder. Clique agora no botão abaixo e inscreva-se neste canal.
Aqui você vai encontrar conteúdos profundos sobre psicologia, espiritualidade, relacionamentos e desenvolvimento pessoal, sempre com a verdade e profundidade que você merece. Esteja perto de pessoas que te inspiram a crescer e se tornar inesquecível. E antes de ir embora, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual insight mais mexeu com sua percepção sobre relacionamentos? Sua voz é importante e juntos podemos criar uma comunidade forte, autêntica e transformadora. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte dessa revolução emocional, porque você merece amar e ser amado com intensidade, verdade e paixão.